2 Pedro 3, 1 a 18. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esqueceram que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como um trepituoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que em todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, dever ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e a nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos para ser desachados por ele em paz, sem máculas e irrepreensível. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o vosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, e que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenido como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Oremos. Pai, nós louvamos o Teu nome, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Te pedimos por graça e misericórdia que o Senhor fale conosco mais uma vez, para que possamos entender, ó Deus, a Tua vontade e possamos caminhar nela para a glória do Teu nome. Amém. A última vez, na verdade, a vez anterior que estive falando aqui, eu falei sobre o tema Os que amam a sua vinda. Nós tratamos aqui de algumas questões da segunda carta de Paulo a Timóteo, quando ele exorta Timóteo, falando da sua partida, que já era chegado o final do seu ministério. Então ele vai dar algumas instruções para Timóteo, e dizendo para Timóteo que ele só conseguiu cumprir a sua carreira, combater o bom combate e guardar a fé, porque ele olhava para o futuro. Que futuro era esse? Pedro amava e aguardava a vinda do Senhor. Paulo vai exortar Timóteo em uma série de questões, como pregar o evangelho, ser fiel na doutrina, manter-se firme, não se intimidar com a sua pouca idade, para operar segundo a imposição de mão que ele recebeu dos presbíteros. Foi Deus quem o chamou. Então essa é uma exortação, um aconselhamento, um direcionamento que Paulo dá ao jovem Timóteo, que assumiria agora, tendo em vista que Paulo já diz, nessa mesma carta, que a hora da sua morte está próxima. Paulo estava preso, aguardando o julgamento e a sua sentença para que morresse. Então ele precisava passar o bastão
para aquele jovem em quem considerava o seu ministério. Bom, essa noite eu quero continuar essa mensagem. Se você não ouviu, ela está lá no YouTube, mas se você também ouvi-la, você vai entender o que nós queremos falar nessa noite. Naquela época, naquela vez que preguei, falei sobre os que amam a sua vinda. Hoje eu quero falar sobre os que esperam a sua vinda. Amar a vinda do Senhor e esperar a vinda do Senhor são casos diferentes. São casos diferentes que o apóstolo Pedro vai falar aqui nessa sua carta, nessa parte da sua carta, tendo em vista que ele cita e se ampara e se justifica na sua fala sobre as próprias falas de Paulo. A defesa que Pedro tem sobre essas falas é que o apóstolo Paulo também, em todas as suas cartas, mencionou, disse, ensinou e doutrinou a igreja sobre a vinda do Senhor. Fato esse que é a cláusula hoje para nós a mais importante do Evangelho, depois que você reconhece, que você é convencido pelo Espírito e que reconhece o Senhor como seu Salvador. A cláusula mais importante para um crente, como eu já disse, depois da sua conversão, não é o que ele vai adquirir, é o que já foi adquirido pelo Senhor para a vida dele. Quer dizer, a promessa que nós temos, depois de sermos alcançados, é a promessa que o Senhor voltará. E voltará. Então, isso precisa ser relembrado para nós. Na segunda epístola, ele vai fazer esse discurso com finalidade de encorajar os irmãos, assim como na primeira epístola, ele vai encorajar aos crentes. Porque neste momento em que ele escreve essas cartas, tanto a primeira quanto a segunda carta, Pedro olha para um povo, e ele mesmo também, contido nesse povo, um povo que está vivendo grande aflição, grande perseguição. Esse povo está sendo perseguido por não negar a sua fé. Portanto, são dispersos, são despejados das suas residências, perdendo família, perdendo emprego, perdendo bens, tendo que se tornam agora espalhados pela terra. E veja, irmãos, que essas aflições, elas acarretam, sim, algum desânimo, alguma tensão, tendo em vista que essas provações, por não negarem, por que então valeria a pena não negar o Senhor e viver desse modo? Você vai ver que lá no final da carta de Timóteo, no capítulo 4, Paulo diz que Eumínésio amou mais o mundo do que... Amou, na verdade, ele não fala nem o mundo. Paulo diz, Eumínésio amou mais o presente século do que a própria vinda do Senhor. Se dispersou, se distraiu. O fator dessa carta mais importante para Pedro e para os apóstolos é a esperança da vinda do Senhor. Nós não temos outro assunto. Nós não temos outra esperança. Todos os assuntos precisam redundar nessa esperança. É isso que mostra para nós, de fato, como eu disse, o que é que significa a vida do Senhor para nós. A vida do Senhor, o entendimento que nós temos sobre a vida do Senhor, diz muito sobre que tipo de crente somos ou se somos crente ou não somos crente. A nossa esperança, a nossa energia, o nosso combustível para caminhar na vida cristã precisa nos levar a algum lugar. Ainda que pareça, conforme eu disse na outra vez, muito distante, ele está mais próximo de nós do que nós imaginamos. Muito mais. Eu quero discutir com você nessa noite, discutir na verdade não, mas mostrar para você nessa noite como isso pode estar tão próximo. E que isso pode nos levar com a distração do tempo, com a distração das coisas que acontecem conosco, dos nossos vizinhos serem os nossos problemas. Não me refiro ao vizinho físico, mas os problemas são tão próximos de nós que eles moram próximo de nós quando eles não estão em nós mesmos. Parece que há algo em nós, da nossa própria natureza, que nos leva a viver uma vida totalmente distraída. Nós damos importância para muitas coisas. Dormimos e acordamos sem pensar que o Senhor pode voltar. Por quê? Isso pode apontar para que nós não desejamos isso, porque isso pode ser uma ameaça para nós.
ou também não esperamos, porque vivemos uma vida totalmente distraída. Pedro vai ver que ao longo do tempo, falsos mestres, assim como Paulo também falou dos falsos mestres. A questão de Pedro e de Paulo sobre os falsos mestres, elas se diferenciam em um ponto apenas. Paulo exorta sobre a doutrina e sobre a pregação do evangelho. Viriam outros mestres que encontrariam pessoas, porque esses mestres só existem porque existem pessoas que gostam de ouvi-los. Se ninguém os ouvisse, eles não existiriam. Só que Paulo é muito mais claro. Paulo diz que eles procurariam esses mestres. Eles andariam atrás e preferiam ouvir aqueles que, como coceira no seu ouvido, sustentariam o seu próprio ego. Com uma palavra totalmente humanista, que não os mostrava o perigo da vida eterna, não os mostrava o perigo do inferno, não os mostraria o perigo da condenação. Antes, preparavam esse povo para viver só aqui. E a nossa vida, irmãos, não tem nada a ver com aqui. Nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. E a nossa esperança, então, não deve estar aqui, deve estar lá. Pedro, ele vai primeiro dizer, quando ele começa a expor aqui, ele vai dizer sobre a veracidade do evangelho. Porque Pedro podia falar disso. Pedro viu toda a instância do evangelho se cumprir depois do início do ministério de Cristo. Pedro não é alguém que ouviu apenas. Pedro é alguém que viu, inclusive que negou. Se alguém tem autoridade para falar de alguma coisa com relação a testemunhas oculares, o qual Pedro, com aquele grupo dos 12 e muitos outros irmãos viram, Pedro estava contido nisso. Pedro não está falando somente do que ele ouviu dos apóstolos. Pedro não está falando só o que ele ouviu dos profetas. Pedro está falando sobre aquilo que ele ouviu e viu se cumprir. Você vai ver que tudo que nós lemos vai apontar exatamente para isso. E nós vamos querer afinar um pouco. Mesmo assim, Pedro, vendo tudo isso, ele não se garante também só naquilo que ele viu. Ele se garante ou pensa sobre aquilo que ele crê. Porque ver somente não sustenta a nossa fé. Ver na Bíblia é melhor, ouvir e crer é melhor do que ver. Bem-aventurado sois vós que creem, mas não veem. Isso não impede que alguém veja alguma coisa, não é isso que eu estou dizendo. Mas mesmo que se não vê, como o irmão disse aqui, mesmo que a figueira não dê, não faça, não mostre o que ela é, eu creio. O fator do cristianismo é crer. Crer talvez não seja somente ver, naquele momento ou fisicamente, mas sabemos que veremos. Bom, eu quero então começar a expor o texto lendo os 2 primeiros versículos, dizendo o seguinte: amado, já esta segunda carta que vos escrevo, e em ambas as quais desperto com administração o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Pedro aqui, irmãos, ele deixa claro que eles receberam, tanto do Senhor como dos profetas, tudo que a igreja recebeu do Senhor e dos profetas, ela é suficiente e unicamente suficiente para termos ânimo. A palavra, só pela palavra, unicamente pela palavra e suficientemente pela palavra, ela é quem nos mantém. Pedro vai usar desse argumento porque ele viu, mas ele também viu que todas as promessas que foram ditas no Antigo Testamento e tudo que foi prometido e ensinado por via dos próprios apóstolos, ela se cumpriria, se cumpriu e se cumprirá. Porque Deus não acrescentou absolutamente nada para que nós possamos crer nele. A única maneira que nós temos para crer em Deus é confiando e conhecendo a sua palavra. Pedro não abre mão disso, porque toda a verdade deve ser pregada para que o povo entenda que pela verdade possa viver e manter a sua fé.
Isso significa que nós precisamos, nós não podemos, irmãos, confiar em outras coisas, em outros ensinamentos, em outras doutrinas, em outras coisas, que por mais que pareçam serem sustentadoras, na verdade elas são consideradas como mentirosas. Há, sim, lugares, pessoas que supostamente ouvem o Evangelho e nunca ouviu o Evangelho. E quem nunca ouviu o Evangelho não pode ser salvo. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Sem o Evangelho não há salvação. Pedro está dizendo para nós aqui que não há nada acrescentado de novo. Não há nada novo. Tudo que está revelado, revelado está. Não há mais nada o que acrescentar, não há mais nada o que inventar. Toda vez que eu invento alguma coisa, toda vez que eu acrescento alguma coisa, eu estou dizendo e declarando para você que está ouvindo que o Evangelho ele é insuficiente, que ele é fraco, que ele não obedece, que ele não opera mais como ele deveria operar. Então eu entro em algumas filosofias querendo acrescentar alguma coisa, ter algumas coisas, fazer algumas coisas para que o Evangelho se torne forte, quando na verdade ele se tornou fraco. Como eu disse, isso só existe porque tem quem busque e quem quer essa fraqueza. Não é só busca porque não entendeu, é busca porque quer. Parece que no século XXI, do século XX, XXI, o Evangelho ficou fraco demais, monótono demais. É careta, ouvi esses dias aí de uma pessoa, que é careta ser crente. Mas você não está aqui para se tornar moderno, nem para se tornar careta. A questão do Evangelho não é essa. É para que você mude de vida. E nem a mudança de vida não agrada, nem a mim que mudei, por conta da minha própria natureza. Hoje sim agrada, mas no primeiro momento não agrada. É uma guerra contra você. E Pedro está dizendo aqui, cuidado com esses falsos mestres, porque os que virão agora não são só aparentemente com questão de doutrina, eles vão questionar a vossa fé. Aqui tem duas doutrinas pelo menos questionadas. A primeira é que se Jesus não voltou, significa também que ele não ressuscitou, que isso é conversa fiada. Ok? Então o cheque da questão aqui é que se eu estou desmanchando uma doutrina, eu estou desmanchando um fundamento doutrinal. Isso deixou algumas pessoas confusas naquele momento. Sabe? Só que ele vai argumentar sobre isso, dizendo algumas coisas que daqui para frente a gente vai caminhar para que você entenda isso. Irmãos, não é o tempo que determina a ação de Deus. Deus não está sujeito ao tempo. Demora para nós é falta de compreensão do ajuste do tempo. Existe uma frase que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda e nem falha. Deus tem o seu tempo justíssimo. Se o just time existe, é por causa de Deus. Deus opera exatamente como tem que operar. Exatamente como tem que operar. E é a nossa ignorância sobre o tempo, a nossa preocupação com o tempo, de querer... o tempo para nós é mais importante do que a própria esperança, porque eu conto os dias que faltam, que eu não sei o quanto falta, ao invés de pensar que eu venci mais um dia e que cada dia eu estou mais próximo. Por isso que eu digo que cada dia que passa, mais próximo a vinda do Senhor está. E ela virá como um piscar de olhos. Enquanto eu falo aqui, se eu te perguntar, você não sabe, eu também não sei aqui, quantas vezes você já piscou o olho? Muitas vezes. E foi numa dessas piscadas, será numa dessas piscadas, simbolicamente o que o Pedro diz, que ele virá. Quando você, esse intervalo de abrir e fechar os olhos, que é um piscar muito mais rápido que a gente imagina, que a gente nem percebe, você vai estar diante dele, querendo ou não. Todos estaremos. Por isso que ele vai dizer, no versículo 3 e 4, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias verão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da sua vida, da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Olha só o que ele vai dizer. Pedro primeiramente vai dizer, sabei disso. Essa palavra sabei disso está dizendo que é eficaz na comprovação do eminente perigo que nós andamos. Nós podemos, momentaneamente, sermos ludibriados.
sermos levados por questionamentos, por questões que podem, de algum modo, diminuir ou nos desaperceber da nossa fé. Onde nós começamos a botar a confiança em outras coisas. A Bíblia diz que, se possível fosse, enganaria. Não é possível te enganar, mas é possível te distrair. É possível te distrair. Toda vez que a Bíblia aponta alguma coisa, ela está falando que há possibilidade, sim. E as cartas não são escritas para evangelismo. As cartas são escritas para consolidação, para os crentes. Então, se há um perigo, é os crentes que correm esse perigo. Sim, há possibilidade nos últimos dias, e nós podemos ver isso claramente. Claramente a gente vai vendo isso, a sociedade, como eles vão tirando a imagem de Deus, como eles vão tirando, mostrando que não é necessário, que a gente pode viver de qualquer jeito, que não é bem assim, os tempos mudaram, as coisas mudaram, as necessidades são outras, e não são. Deus não mudou. As nossas necessidades são as mesmas, porque a nossa necessidade, o nosso problema é o pecado. Todos nós, desde sempre. Então ele vai caminhar dizendo que há esse perigo. E esse perigo é iminente e é verdadeiro, e a gente lidar com ele todo dia sem perceber. Talvez filosoficamente, uma coisa que você vê, uma coisa que você ouve, uma coisa que você vai deixando para lá. Você vai vivendo, você vai conseguindo lidar com isso vai entrando na sua mente, isso vai entrando no seu coração, e você cai no que pratica, ou pelo menos no que concorda, que Paulo diz que são iguais. Quem faz e quem concorda são iguais. O juízo e o peso são os mesmos. Ele vai avançando aqui, dizendo que esse questionamento que eles fazem, Pedro quer mostrar para nós aqui que o tempo ele está subordinado a Deus, e não Deus ao tempo. Todavia, nós estamos de algum modo subordinados ao tempo. Fato esse que pode levantar e penetrar dúvida no nosso coração. O tempo, a maneira que você usa o seu tempo, a maneira que você gasta o seu tempo, pode ser uma abertura para que haja dúvida no seu coração. Agora, por que esse argumento é usado pelos escarnecedores? Porque, irmãos, nós temos os nossos olhos fixos só na brevidade da vida. Às vezes a gente esquece da eternidade e acha que a vida é só isso aqui. Inclusive, uma corrente doutrinária diz, falsa doutrina, claro, que a sua vida aqui tem muito a ver com a sua vida lá, com relação à materialidade dessa vida. Quanto mais você tem aqui, mais abençoado você é. Quanto menos enfermidade você tem, mais a mão de Deus benevolente está sobre você. Só que a pobreza e a doença também são servas de Deus. Até a doença e até a pobreza serve a Deus. E isso é difícil para nós entendermos, por quê? Porque nós vivemos na brevidade do presente século. Essa pressão aumenta porque nós computamos, não vislumbramos a eternidade. O que nós fazemos? Nós computamos os dias, as horas e os minutos e até os segundos, o que causa maior sofrimento em nós. Aquilo que duraria um dia, se você dormir e esperar outro dia, não lhe causa tanto sofrimento. Agora, fique contando as horas para você ver. Isso vai trazendo mais pressão sobre nós, porque nós não temos olhos fixos naquilo que não naquilo que não é futuro. A gente está muito preso no presente. Então a gente ainda fraciona isso, contando horas, dias, minutos e segundos. Isso faz com que a nossa ansiedade aumente, a nossa esperança caia, porque parece que as coisas vão demorando demais. E os homens também eles desejam antecipar, como se pudessem, a mão de Deus. Tudo para nós demora. Tudo para nós é demorar demais. Porque medem o tempo segundo o critério da sua própria carne, da sua própria ambição, do seu próprio desejo, achando que Deus tem que fazer alguma coisa porque você serve a Deus de alguma forma. E são, por natureza, os homens, nós somos inclinados pela impaciência. João Calvino diz que a rapidez para o impaciente é demorada demais.
Para a pessoa que é impaciente, 1 segundo demora 1 ano. Para quem é impaciente, 1 ano demora 50 anos. Nunca chega, nunca me livro, nunca conquisto, nunca consigo. Isso vai deixando a gente exausto. Por isso que eles questionam a vinda de Cristo sobre o tempo. Se isso é verdade, todo mundo esperou, por que Jesus não voltou? Então nós precisamos encontrar a resposta para isso. Nós sabemos que isso é um problema. Agora, onde está a resposta? Onde está a resposta para que nós não olhemos para esse tempo com tanta carnalidade? Quando nós dizemos, irmãos, que nós descansamos no Senhor, nós devemos descansar no Senhor em todas as questões. Esse descanso no Senhor, essa esperança que o Senhor vem, essa prova que o Senhor nos dá no nosso coração, até o próprio salmista ministra ele para ele mesmo. Por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Nós não temos outro. Isso aqui não é uma questão de ser ou não ser. Você não tem, aqui não são 2 mãos. Aqui não são escolhas. Ou você é, ou você não é. Então essa resposta está aqui, no versículo 5, 6 e 7 em diante. Ele diz assim, ó, pois eles, de próprios ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e terra, que foi tirada a água do meio da água subsistente, pelas quais coisas pareceu o mundo de então afogado em água. Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido aguardada para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo, perdição dos homens e dos ímpios. No versículo 9, 8, ele dá a resposta como é que as coisas funcionam. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 dias, e 1000 dias e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns têm por tardia, porém, ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Pedro responde essa pergunta usando o Salmo 94. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. O nosso tempo, irmãos, não é o tempo de Deus. E Deus não se adequa ao nosso tempo. Nós nos adequamos ao tempo de Deus ou estamos fora do tempo, do dele e do nosso. As distensões do tempo longo e curto, elas não são nada mais do que quando nós tiramos os olhos de Deus. Quando nós paramos de confiar no Senhor, quando nós paramos de olhar para o Senhor, quando nós paramos de ter expectativa naquilo que está prometido pelo Senhor, o que acontece é que nós temos uma percepção de atraso. Só que o atraso, ela é uma concepção humana. Deus não se atrasa. Também não se adianta. O fato de que Deus parece que nós temos essa sensação, a vida mostra para a gente, as palavras mostram para a gente que parece que as coisas não vão, não andam, e o Senhor não vem. Mas, irmãos, o próprio apóstolo nos dá essa resposta. Os dias de Deus não são contados como os nossos dias. Se você pelo menos não começar a perceber, ou a entender, ou buscar entendimento sobre isso, você está enfadado a não viver na eternidade. Porque a eternidade não tem dias. Não há dias na eternidade. A eternidade é o presente fixado. Na eternidade só existe hoje. Não adianta você acordar pensando no dia de amanhã. Não existe dia de amanhã. Não adianta você olhar para trás e tentar ver o dia de ontem. Não existe isso na eternidade. Tudo que acontece para Deus na eternidade acontece de uma vez só, ao mesmo tempo, porque Deus não tem esse problema para frente nem para trás. Nós temos. Isso é uma visão inerente do pecado. A única coisa que pontuava o dia para Adão antes do pecado era quando o Senhor estava ali. Se o Senhor não estivesse ali, Adão talvez nem saberia que se o dia passou, não. Isso é uma coisa do pecado, essa ansiedade que nós temos para que as coisas de Deus... Não estou falando nem das coisas da vida, tá? Estou falando das coisas de Deus que aconteçam na nossa vida rapidamente e às vezes até de modo que a gente não quer entender. Versículo 10 e 11 ele diz, virá como ladrão o dia do Senhor, o qual os céus passarão com grande estrondo,
e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nele há serão descobertas. Ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim, dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, guardando, desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, que em céus, em fogo se dissolverão, e elementos ardendo se fundirão. Quero falar uma coisa para vocês também, que a gente precisa pensar sobre isso. O Senhor nos salvou. E agora? O que nós fazemos? O que fazer? Devemos sentar, viver uma vida... Isso não é confiança, isso é relaxamento. Viver uma vida de extremo relaxamento, dizendo que Deus cuidará de tudo. Cuidará, a parte que lhe cabe. Mas a parte que nos cabe, não. Nós precisamos resistir, nos movimentar, orar, crer, ler as Escrituras, buscar a comunhão, estarmos juntos, orarmos uns pelos outros, porque nós, apesar de salvos, somos fracos. Somos fracos. Não sei se você já viu, para poder ilustrar isso, talvez você já tenha visto aí nessas TVs fechadas, nesses canais fechados, que trata de animais, nacional, tal, enfim. Você vai ver que tem sempre um bando de animais. E o predador, ele não perde o seu tempo. Ele não perde o seu tempo indo atrás do bando. O que ele faz? Ele dispersa o bando e vai no mais fraco. Significa o que é isso, irmãos? A natureza mostra pra gente, sozinhos, você se torna fraco. Sozinho, sem olhar essas coisas, sem perceber essas coisas, sem ter comunhão, querer resolver os seus problemas sozinhos, a gente acaba virando presa fácil. Presa fácil. Presa cansada. Corre, fugindo até se cansar. Então o leão, ou seja lá quem seja o predador, vai lá e te pega. E eu vou te dizer uma coisa, que não sei se você já percebeu. Esses predadores não comem presa viva. Não comem presa viva. Eles dão uma bocada e esperam ela parar de respirar. Só na hora que ela para de respirar, sacode, deixa ela lá morrendo, agoniando. Só na hora que ela para de respirar é que ele vai lá e devora ela. Quando alguém chega ao estado de ser devorado, ele já está morto. E o que lhe resta é ser devorado mesmo. E a solidão, andar sozinho, achar que somos suficiente para resolver os nossos problemas, caímos nesses enganos, nessas doutrinas. Caímos sim. Essa história de ficar em casa, cultuando em casa, igreja em casa, Cristo em casa, isso não existe para crente não, irmão. Nunca existiu. E não foi o século XX, XXI, que inventou isso. Porque o século XXI, e ninguém de qualquer século fundou a igreja. Quem fundou a igreja foi Cristo. E quem determinou isso foi Cristo. Nós precisamos de andar juntos, porque nós vivemos segundo uma promessa. Nós todos aqui temos só uma promessa, que Jesus virá. E Ele, contudo, ele é muito... Essa ênfase de que Ele cumprirá a sua promessa, trazendo algo novo, trazendo novos céus e a nova terra, o qual está fundamentada sobre a justiça, não a nossa justiça, mas a justiça dele. Isso precisa ser o nosso alívio diário, até que de fato aconteça. Repetindo, nós não temos outra esperança. A nossa esperança não pode ser depositada em absolutamente nada, e nem em ninguém, nem em governo, nem em ciência, nem absolutamente nada. A nossa esperança está em Cristo. E esta eternidade, essas coisas do presente, são muito inferiores. Porque eu já disse da outra vez, essas coisas do presente a gente pode até resolvê-las, de alguma forma. Tampar um buraco, botar ali um curativo, a gente pode até ir vivendo com isso. Mas com questão da eternidade, não. Ou ela não tem remendo, não tem curativo, não tem anestésico, não tem nada. Ou você vai, ou você não vai. Ou você pertence, ou você não pertence. Ou você ama a vinda do Senhor, ou você não ama. Ou você espera a vinda do Senhor, ou você não espera. No reino de Deus, para o reino de Deus, aos olhos de Deus, só existe 2 tipos de pessoa. Não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem servo, nem nada, não existe mais.
nem mulher, nem homem, não existe mais. Só existe salvos e não salvos. A cruz divide em salvos e não salvos. E já que somos salvos, devemos viver de acordo nisso, entendendo que os dias são maus, que as coisas são más, mas um dia para o Senhor é como 1000 dias, e 1000 dias é como um dia para o Senhor. Nada muda essa perspectiva da sua vinda. Quero terminar, devido ao tempo, embora eu tenha muita coisa para dizer, mas a gente tem um horário para encerrar. A questão aqui, irmãos, que Pedro vai terminar o que ele vai defender aqui, no versículo 18, diz o seguinte: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como diante, até o dia da eternidade. Isso aqui é um comando, isso aqui é um imperativo, crescei. Não é se você tem vontade de crescer, não. Você precisa crescer. Nós precisamos sair crescendo do estado atual em que nós estávamos, que nós estamos e crescendo. E ele disse que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Sem conhecimento, não há crescimento. Nós precisamos crescer nisso. Nós precisamos nos empenhar a cada dia mais, estar disposto a conhecer o fornecedor, a única fonte dessa graça. Quem não conhece o Senhor não consegue, não pode o servir com perfeição, pelo menos aqui. Nós precisamos conhecer o Senhor, irmãos. A nossa caminhada é uma caminhada de conhecimento. Uma das coisas que Deus fez em nós foi mudar a nossa capacidade de conhecê-lo. As outras coisas, irmãos, nós podemos conhecer estudando. As outras coisas, nós podemos aprender ciência, nós podemos aprender física, matemática, nós podemos aprender ciências humanas, mas o Senhor nós não podemos conhecer se o Senhor não se revelar individualmente e corporativo, como na igreja, para os seus filhos e filhas. Se o Senhor não se mostrar, nós não o conhecemos. Agora, uma vez que Ele se mostrou também, o nosso conhecimento ainda é insuficiente. Nós precisamos buscar esse conhecimento do Senhor. Lembre-se, eu não estou falando aqui de intelectualidade, eu estou falando de conhecimento do Senhor. Cada um no seu nível, cada um na sua dose. A gente não pode exigir que todo mundo seja doutor, que todo mundo seja isso, seja aquilo. Mas conhecer a doutrina mínima você precisa de conhecer. Conhecer o Senhor minimamente necessário para que você não o negue e que a sua esperança seja mantida e que para você consiga defender a sua fé e não o Senhor. O Senhor não precisa de defesa. Defender a sua fé, defender o que você crê. Explicar o que você crê, dar explicação simples do que você crê. Nós estamos inaptos, porque nós nunca vamos servir a quem nós não conhecemos. Isso é um critério, irmãos. Nós não somos escravos. Nós não somos escravos. Ainda tido como escravo pelo Senhor, é de boa vontade, porque queremos, não porque não conhecemos. O Senhor abriu a nossa mente. Né? O Senhor não emburreceu o crente, porque agora ele virou crente. Muito pelo contrário. Ele abriu a mente para que tenha entendimento. E tendo entendimento das Escrituras, ele tem entendimento de outras coisas, com as facetas da vida, muito mais rápido e muito melhor. Por isso ele exorta aqui para que conheçamos o Senhor, para que caminhamos nesse conhecimento. Quero terminar dizendo uma coisa. Coisas mortas não crescem. Coisas mortas, pessoas mortas, não aprendem. O Senhor, irmãos, nos deu vida. O Senhor nos deu condições de aprender. Qualquer um. Todos. Todos. Não na mesma medida, mas necessariamente na sua necessidade. Todos. E a intenção é que todos cheguem à mesma estatura. Mas isso, irmãos, começa a ser formatado pelo sentimento, pelo desejo que nós temos pela vinda do Senhor. Você não pode desejar outra coisa mais do que a vinda do Senhor. Repito, isso que vai mostrar para você que quem você é, em que nível de espiritualidade você está.
A nossa espiritualidade não é medida pelo que a gente faz, é pelo que a gente crê. Primeiro pelo que crê, depois pelo que a gente faz. As obras acompanham a fé. As obras acompanham a fé. Não a fé acompanha as obras. A inversão não é verdade. Então, essa alternativa, essa questão, ela não é uma alternativa. Ou você espera isso, ou você cresce, ou você se apostata. Ou você cresce, ou você confia, ou você espera, ou então você vai se apostatar da fé, sendo levado por ventos de doutrina. E você vai descobrir lá na frente que, na verdade, você não apostatou. Você, de fato, não pertencia. Se você pertence, se você tem essa convicção, espere o Senhor, queira o Senhor, mas busque o Senhor em conhecimento e graça. Deus nos abençoe. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu sempre digo isso nunca é tarefa fácil. Nunca é fácil. O cristianismo não é fácil. Mas ele é possível. Porque um caminho foi aberto para nós. Podemos permanecer fiéis, crendo, querendo e buscando do Senhor essa esperança. Nada pode preencher mais o nosso coração do que esperar e querer e amar que o Senhor venha. Repito e termino com a última coisa que eu disse da outra vez. Que a nossa oração, que o nosso clamor, que as nossas petições, que o nosso envolvimento com Cristo seja Maranata. A vinda do Senhor não pode me assustar, porque eu espero.